Isso tem uma história. Aí, irmãos e irmãs, aqui quem fala é Raul Einstein dos Santos Cantarella, estudante de teologia na Unicesumar, de RA 18516835. Estamos gravando esse podcast aqui para falar de um assunto bastante interessante, que são as indulgências. É um tema que foi bastante falado na época da Reforma Protestante. Em 1517, nas portas da igreja de Wittenberg, foram pregadas 95 teses escritas pelo monge católico Martinho Lutero. Lutero foi o homem abençoado, o homem de Deus, que deu início à Reforma Protestante. Reforma tal que deu origem às igrejas que acredito que a maioria de nós, alunos, inclusive os professores, aqueles que estão corrigindo esse material aqui, hoje participam, né? É interessante que as indulgências, elas ficaram conhecidas, acredito que por causa da mídia, o filme de Lutero, ficou conhecido como a venda de um terreninho no céu, né? Você comprava uma indulgência lá e ganhava um espaço do lado de Deus. Ganhava perdão de seus pecados, enfim. Mas as indulgências, elas têm um princípio diferente, né? Essa desvirtualização da prática das indulgências, ela foi a gota d'água, né? Lutero olhou para isso e falou, tá errado. Ele olhou para a palavra e viu que não é assim que agia de acordo com a palavra. Mas nós podemos ver que antes da indulgência se tornar o que era em 1517, ela começou de uma forma diferente, começou de uma forma mais singela. Indulgência significa, né, disposição para perdoar a culpa ou os erros, clemência, misericórdia. E foi com esse intuito que ela começou a ser utilizada pela Igreja Católica em meados do século IX, né? As indulgências elas surgiram como uma maneira de amenizar a pena que os fiéis tinham que pagar por causa dos seus pecados, né? Nós sabemos hoje que a Igreja Católica é uma igreja que até hoje ela aplica as práticas, o pecador, né, o fiel que vai se confessar, ele tem que cumprir alguns requisitos para ter o seu perdão dos seus pecados, né? Só que antigamente, né, na época medieval, essas penitências, né, essas práticas eram mais severas, jejuns prolongados, é, penitências, o autoflagelo, e muitos naquela época, né, nós sabemos que na Idade Média a grande maioria não tinha condições de higiene, eram todos muitos miseráveis, e eles não tinham condições nem físicas e nem financeiras de cumprir com essas penas. As indulgências, elas vieram como uma forma de amenizar essas penas e de você conseguir se reconciliar com Deus, né? Então, nós não podemos também chegar e só escrachar e dizer que eram todos corruptos, porque, embora não seja uma prática comum na igreja protestante hoje, né, na qual eu particularmente faço parte, eu posso ver uma certa singeleza, até porque para você conseguir essas indulgências, elas deviam vir em conjunto com o arrependimento. Então, ela não era simplesmente uma venda, algo material, porque você tinha que se arrepender e pedir perdão dos seus pecados, se confessar, que é o que realmente deve ser feito, só que era um agregado, né? Uma forma de você aumentar a sua pena, né? De você aumentar a sua forma de pagar pela culpa do seu pecado. Mas acontece que como a Igreja Católica era muito poderosa naquela época, e você não tinha uma fiscalização, não tinha ninguém ali para dizer o que era certo, o que era errado, e eles que dominavam. Começou a se desvirtualizar um pouco, né? E um pouco não, desvirtualizou muito até que chegou a venda de indulgências da maneira como a maneira mais conhecida, né? E mais escrachada, né? Que é a simples prática financeira e enganação. Ah, o clero, a igreja católica, era a detentora da lei e da fé, né? Da lei de Deus e da fé. Então, como pouquíssima parcela da população tinha conhecimento de leitura, era alfabetizado, eles não poderiam contestar, porque
já era muito difícil você ter acesso à Bíblia, né? Você ter acesso à palavra. E se você tivesse acesso a algum livro de teologia, você não ia conseguir ler, né? Poucos conseguiam. E graças a Deus, um desses que conseguiram foi Lutero. Lutero, ele lutou contra a venda de indulgências, ele lutou contra toda essa depravação da fé. Mas isso não é exclusivo da Igreja Católica em meados do século XVI, né? No início do século XVI, porque a desvirtualização do Evangelho, a desvirtualização da palavra, ela sempre aconteceu e sempre acontecerá. E sempre homens que amam a Deus, homens que estão dispostos a viver pela verdade, a viver pela fé, eles devem se levantar e fazer apologia à verdadeira fé. É claro, nem sempre vão existir luteros por aí, né? Eu estava pesquisando para falar sobre isso aqui, eu me lembrei de Paulo. Paulo na igreja de Gálatas, né? É, na igreja da Galácia. Os Gálatas estavam se desvirtuando da fé, voltando ao judaísmo. E Paulo, fazendo apologia ao evangelho, ele exortou a igreja, ele, muitas vezes com uma linguagem dura, né? Lógico, foi diferente de Lutero, né? Lutero ele teve que ser muito mais agressivo, mas Paulo, nós vemos que ele lutou com as mesmas preocupações, né? A desvitalização da igreja, a igreja estava saindo do rumo, saindo dos trilhos, e homens de Deus se levantaram para colocá-la de novo nos trilhos, né? Guiados pelo Senhor. Homens que amam a Deus e se preocupam e têm o zelo com a sua palavra e com a igreja, principalmente. A disseminação de heresias hoje é tremenda, tremenda, e acredito que muito maior do que naquela época. Lógico, sempre vai ser maior, né? Aumenta o número de pessoas no mundo e vai aumentar o número de heresias, né? Cada cabeça pensante tem a capacidade incrível de fazer uma nova interpretação da Bíblia, uma interpretação herege e, e levar a verdade para caminhos mentirosos. Mas, graças a Deus, ele tem conservado os seus. Hoje nós vemos teologias que deturpam a fé, deturpam a verdade de Deus, né? Uma delas que eu gostaria de falar aqui é a teologia da prosperidade, que ela justamente, acredito que é a mais conhecida aqui no nosso contexto, né? É muito falada, mas é porque ela pode fazer um link muito direto com a venda de indulgências, né? Ela tem a incrível capacidade de ser ainda pior do que a venda de indulgências, porque na venda de indulgências você reconhecia o seu pecado, você reconhecia que você devia a Deus, e para você ter uma comunhão com Deus, poder ser perdoado, você tinha que pagar um preço. Por mais que era uma maneira toda deturpada, não era pela graça, mas enfim, você se reconhecia como um pecador. Agora, já na teologia da prosperidade, o fato de você contribuir, o fato de você entregar ali seu dízimo e suas ofertas, você coloca Deus como devedor de você, e isso é horrível, né? É engraçado de se pensar, porque Deus pensa, Deus, o ser soberano, poderoso, sendo devedor de homens falidos como nós. Bom, e para finalizar esse período aqui, o que eu quero deixar para nós é essa mensagem de zelo, né? Nós temos que ter um zelo com a palavra, nós temos que amar a palavra e nem sempre temos que buscar ser Luteros ou Paulo. Mas se cada um olhar para si mesmo, olhar para a palavra e entender que ela é pura e suficiente para nos levar ao Senhor, para nos fazer ter uma vida piedosa, para nos fazer ter uma vida de comunhão com Deus e com os nossos irmãos, nós estamos fazendo a nossa parte e, é claro, ter sempre na ponta da língua, né, aquilo que remete à nossa fé. Sempre poder dizer e fazer apologia à verdade de Deus, sempre com amor, né, é claro. Eu vi, estudando para falar nesse podcast, eu estava ouvindo outro podcast que o subtítulo era Sem amor, você não é o Lutero dessa geração. E assim, nós não devemos tentar ser, mas nós devemos tentar amar, primeiramente, a Deus, a sua palavra, ao próximo e fazer aquilo que lhe agrada. E aí, irmãos, aí as coisas vão acontecer da maneira correta e por mais que o mundo todo se deturpe, aquele que segue esse caminho está garantido, não precisa nem comprar um terreninho no céu,
mas já tem um lugar garantido no coração de Deus. Amém? Fiquem com todos com Deus. Até mais. Isso tem uma história